Tá bom, então. Novamente, se cortar, vocês falam. Então, vamos lá, pessoal. Assim, quando a gente fala de contabilidade de custo, que é o exemplo que eu estava dando para vocês, se fala muito em estoque, valor de mercadorias no estoque, guardadas ali. E quando veio essa ideia do estoque surgiu muito quando sai a figura do artesão, que ele tinha ali um volume pequeno, ele tinha ali um processo muito pequeno ainda de produção, então as máquinas eram poucas, e ele acompanhava tudo, ele sabia o que entrava, ele sabia o que produzia, ele sabia o que saía. Então a estocagem, a ideia da logística era mais devagar. Então quando veio a questão da Revolução Industrial, tanto em se falando de questões de locomoção, mas como a ideia da tecnologia dentro das empresas, das organizações, que era fábrica, na verdade, na época, essa tecnologia e essa rapidez, né, as próprias teorias da administração falam, né, que a esteira, o volume de produção, o crescimento do volume de produção e da logística, permitiu esse acompanhamento com maior atenção dentro do estoque e dentro da linha de produção. E isso, pessoal, aumentou, logicamente, os processos, né? Se você tinha um artesão com um processo pequeno, ele acompanhava tudo, com a Revolução Industrial, houve um processo maior, mais máquinas, mais tecnologia, e isso precisava gerar melhores informações. Então, uma vez que precisa gerar melhores informações, isso de forma gerencial para o empresário, ele tem que acompanhar melhor isso, para que possa ter resultado, porque se fugir do controle, lógico, ele não vai ter o resultado esperado. E para gerar, e com esse advento da tecnologia, o mercado em si foi abraçando, porque foi bom, teve mais riqueza, teve melhores resultados, conseguia vender para mais pessoas, com mais rapidez. Então, de lá para cá, esse processo foi se abraçando cada vez mais. Só que de forma progressiva, de forma mesmo crescendo isso, a mão de obra direta ela era muito mais evidente até então na Revolução Industrial, naquele momento ainda industrial. Porém, ao longo das tecnologias, né, da própria globalização, do advento da internet, a mão de obra direta, que era o custo principal de uma empresa, entre a matéria-prima e a mão de obra direta, foi de cena, no sentido pessoal, de aumentar muito mais os tecnológicos. E se aumenta mais a tecnologia e a mão de obra começa a cair aos pouquinhos, não é que ela para de existir, simplesmente ela vai se trocando entre a tecnologia e a mão de obra direta. E a mão de obra direta foi aumentando. Por quê? Porque a tecnologia veio, mas as informações também precisavam ser melhores. Então, mais planejamento, mais controle, mais qualidade. As legislações foram surgindo para que possa controlar, e por isso, dentro da empresa também era necessário pessoas que fossem alimentando isso, e aí o custo indireto de fabricação foi aumentando. Mas isso foi assim, não foi algo planejado, foi justamente porque houve essa necessidade. Então, a mão de obra direta existe? Ela existe, mas as indiretas, ela cada vez mais aumenta. Ou seja, se vocês pegarem uma indústria, vocês vão ver que tem lá o setor de planejamento, o setor de controle, o pessoal que trabalha muito na parte da construção de pesquisa, da parte das ideias, da criatividade, isso tudo entra como custo indireto. E por aumentar esses custos indiretos, ele pesar muito na fábrica, e muitos deles ser fixos ainda, né, ser um custo fixo, houve essa necessidade de ter um acompanhamento melhor. Ou seja, como é que eu vou distribuir esse custo indireto, que cada vez mais aumenta dentro da fábrica, ele pesa para nós, como é que eu vou jogar nos meus produtos de forma mais positiva, de forma que eu não esteja enganando nós mesmos. Um exemplo, eu vou pegar, nosso custo fixo está totalizando R$ 50.000, eu vou dividir meio a meio para o produto, e de repente o produto A, ele nem utiliza e nem consome muito desse custo indireto, e eu vou estar jogando uma parcela muito grande nele, fazendo com que ele fique mais caro, se apresente mais caro, esteja mais caro no estoque, e de repente, pensando um pouco no marketing da vida, não é isso que os consumidores esperam, né? E aí houve essa preocupação de pegar esses custos indiretos e trabalhar melhor.
Pois bem, o custeio por absorção, que ele é o que de fato é utilizado, porque ele atende aos princípios fundamentais da contabilidade, aos princípios também, à própria legislação fiscal, porque ele introduz aos custos o que de fato é recomendado, que é colocar todos os custos no produto, ele é de fato que é utilizado pelas empresas para a questão de demonstrativo, até porque o demonstrativo ele vem separado o que é custo, o que são despesas, e dentro dos custos são colocados todos eles, custos fixos, né, custos variáveis, dentro da demonstração, isso pensando no custeio por absorção. Errado? Não, tudo bem, está atendendo à legislação fiscal, é isso que ele quer. Mas, pensando na visão do empresário, do gestor, ele fica um pouco intrigado. Nossa, eu coloco todos os custos nos meus produtos, né, utilizando uma forma de divisão um pouco arbitrária, né? Um exemplo, se vocês pegarem o custeio por absorção, ele vai pegar o aluguel, vamos supor que o aluguel de um galpão lá, sei lá, uns R$ 8.000. E ele vai dividir lá por critérios de rateio que às vezes são pré-definidos, mas, por exemplo, eu vou dividir o custo do aluguel com base na minha mão de obra, com base na minha matéria-prima, com base no consumo de energia, com base em alguns critérios que às vezes o produto não consome de fato aquele custo, né? E aí surge a questão do ABC. O empresário ele começa a perceber, ora, nem tudo cai no produto. Alguns processos não caem no produto. Algumas atividades não caem no produto. Uma ou outra cai no produto, ou seja, para fabricar o produto A, eu não utilizo de algumas demandas, para fabricar o produto B, eu não utilizo de alguns processos, para fabricar o produto C, nem todas as atividades eu trabalho para a fabricação daquele produto. Então, para ser mais assertivo, para ser muito mais correto, assim, muito mais com mais informações precisas para o meu negócio, vai ser necessário verificar, rastrear. Aí eu queria que vocês até pensassem bem. A palavra rastreamento é o que marca o custeio ABC. Ou seja, eu preciso rastrear quais são os processos, quais são as etapas que meu processo produtivo tem que cai no produto. Ou seja, quais são as atividades que o produto A consome, quais são as atividades que o produto B consome, e assim por diante a quantidade de produtos ou serviços que as empresas têm. Fazendo esse rastreamento, analisando bem quais são as etapas que a empresa tem, você consegue olhar melhor para o chão de fábrica, olhar melhor para o serviço e até propor correções, porque você está ali rastreando qual é o impacto dessas atividades, desses processos, né, dessas etapas ao meu produto, certo? Mas assim, o custeio ABC ele surge para trazer essas melhores informações, para melhorar a questão das informações em relação ao custeio por absorção, que trabalha muito mais por arbitrariedade, mas nem todas as empresas elas conseguem trabalhar com custeio ABC. Nem todas. Por quê? Elas podem todas as empresas utilizar serviço, indústria e comércio? Podem. Mas será que todas conseguem? Aí vamos lá. O custeio ABC é um custeio de rastreamento. E para rastrear, eu preciso pesquisar, eu preciso analisar, eu preciso de uma equipe que faça esse levantamento de dados, de informações. Ele é um pouco mais complexo e um pouco mais caro, então nem todas as empresas vão conseguir. Isso pensando no tamanho, né? Empresas pequenas, né? Médias e grandes, nem todas as pequenas vão conseguir trabalhar com precisão, com dedicação, com um departamento que faça esse trabalho. E às vezes, pessoal, nem precisa, porque os processos são pequenos, as etapas são pequenas, né? As próprias atividades não são tão grandes, então, portanto, às vezes nem precisa. O que a gente percebe que é utilizado são grandes empresas, né? Um exemplo, indústrias grandes, que de fato elas têm uma quantidade de processos que precisam ser acompanhados. Por quê? Porque às vezes precisam ter a fiscalização, porque às vezes eles precisam adquirir algum selo, né? Algo do tipo. Só um minutinho para estar descarregando aqui. Ai, não. E aí eles precisam estar tudo certinho, redondinho, para que possa
atender a esses princípios e que possa também trazer melhores informações. Por exemplo, redução de desperdício, redução de custo, melhoria contínua, né? A própria questão da gestão da qualidade, que você consegue acompanhar os processos e perceber se eles estão interligados, se eles estão, de fato, atendendo ao esperado, reduzindo custo. Então, consigo analisar melhor cada processo, certo? Então, uma vez que eu deixo eu rastrear as atividades, eu estou estudando as atividades. Se eu estou estudando as atividades, eu estou buscando informações dessa atividade. E se eu tenho informações, eu tenho na palma da minha mão todo um roteiro de melhoria, de redução de custo e de diversas informações que eu posso trabalhar dentro daquele custeio, dentro daquelas atividades que eu listei para analisar os custos, tá bom? Então, assim, tem as vantagens, tem as desvantagens, daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, é um custeio que ele é muito importante para acompanhamento de processo. É tanto que uma das ferramentas assim, importantes para fazer esse acompanhamento, levantar as atividades e visualizar as atividades e processos dentro de uma empresa é o fluxograma. Né? Então, você pega o fluxograma, você vê uma atividade atrás da outra, qual é que liga a uma outra, o que é que vem antes dela, o que vem depois, certo? Então, o fluxograma é uma ferramenta que é possível analisar todas as atividades e perceber quais são as mais impactantes ao meu produto ou ao meu serviço, tá bom? Até aí, pessoal, tudo tranquilo até agora? Todo mundo? Tranquilo, né? Então tá Tranquilo, bom. professor. Então tá ótimo. Então o custeio por ABC, ele vem para dar essa tratativa aos custos indiretos, que eles estão crescendo, eles são mais difíceis de alocar, né? E até de perceber nos produtos, eles são mais difíceis, porque o custo direto é aquele custo que você mensura mais rápido. Um exemplo, é uma mão de obra direta, a matéria-prima, né? São às vezes até embalagens. Isso tudo é mais fácil de perceber no produto. Mas quando você olha o setor de inovação, setor de controle, setor de planejamento, seguros, manutenção de máquinas, aluguel, tudo isso você não consegue perceber no produto. Né? Se você olhar para esse aparelho celular, você consegue ver logo de cara que houve um processo de matéria-prima e pessoas montando o celular, ou, né, pelo menos ali, junto com a máquina. Né? Então, você consegue perceber muito rápido o custo direto do produto. Mas você não consegue ver no celular, assim, de cara, nele, o planejamento, o controle, o processo de inovação, o processo de pesquisa. Então, ele é mais difícil de perceber, de distribuir. Se ele é mais difícil, eu preciso tratar melhor ele, ou seja, eu tenho que alocar melhor esse custo aos produtos, tá bom? Pois bem, o foco é o custo indireto, né? E o custo ABC, ele traz um melhor e mais efetivo controle, né? E também melhores decisões gerenciais, né? Eu consigo ter melhores decisões porque eu consigo, por exemplo, lá no setor de planejamento, o que é que o setor de planejamento faz? Ele estuda, ele analisa, ele cria planilhas. Então, eu consigo ver quais são as atividades que esse custo de planejamento tem. E eu consigo perceber quantas horas você trabalha para isso, quantas horas você demanda pesquisando, ou estudando, ou alocando. Né? Então, você começa a analisar, são tantas horas para esse trabalho. De repente, preciso de mais uma pessoa lá. De repente, eu preciso reduzir essas horas. Ou são horas que estão sendo colocadas com pouco resultado. Então, você consegue, ao analisar as atividades, você melhorar a competitividade da empresa. Né? Então, você consegue trabalhar melhor o que de fato está acontecendo em loco, lá no local onde está sendo realizada aquela atividade. Tá bom? Mas a atividade, pessoal, ela é uma combinação de pessoas, de tecnologia, de materiais, né? Essa combinação de pessoas, tecnologia, materiais e recursos em geral, elas buscam produzir algo ou prestar algum serviço. E tudo isso buscando atingir objetivos e também metas, que é o que nós da área de gestão quer tanto, né? Justamente alcançar esses objetivos, seja eles materiais ou não materiais,
a empresa ela quer buscar e alcançar esses objetivos. Então, o custeio ABC ele vem justamente para dividir a empresa em atividades e assim, pessoal, identificar as atividades que são desenvolvidas, né, que são trabalhadas para produzir aquele produto, tá bom? Agora sim, ó, observem comigo. Eu vejo aquela atividade, aí vocês falam assim, professor, mas as atividades elas não estão claras numa empresa com seu valor, um exemplo, com seu custo. Um exemplo, a atividade embalar, lá não fala, ó, a atividade embalar é 3 mil reais. Isso não fala. A gente não sabe, a gente sabe que tem uma pessoa, né, que está lá embalando, ou várias pessoas embalando. Como a gente trabalhar o custo da atividade e distribuir no produto? Aí observe, geralmente, alguns livros, eles já colocam a etapa a partir da atividade para frente, né? Já com seu direcionador e tudo mais. O custeio por atividade ele é um pouco mais complexo. Primeiramente, a primeira ideia que é interessante fazer é, junto com a equipe, junto com os gestores, junto com os departamentos, analisar quais são os custos indiretos que a empresa tem, né? Já que é eles que o custeio ABC vai tratar, então a gente vai lá e analisa quais são os custos diretos. Lista, descreve cada um. Nós temos custo com aluguel, ele é indireto. Nós temos o setor de controle da qualidade, ele é indireto. Nós temos o setor lá de manutenção, ele é indireto. Nós temos o setor lá de testes, ele é indireto. Então, você vai listando os custos indiretos para depois perceber quais são as atividades que consomem esse recurso, esse custo indireto. Tá? Então, você vai listando todos eles. Se fosse o custeio por absorção, ia listar todos eles, somar, escolher um critério de rateio para distribuir aos produtos. Já o custo ABC, você vai listar todos eles, né? E vai listar as atividades. Lista os custos e lista as atividades. Quais são as principais atividades que a empresa tem? Nós temos lá, nós temos o pessoal que faz teste, o pessoal que embala, o pessoal que separa, né? O pessoal que trabalha no controle, o pessoal que supervisiona, né? Então, vocês vão começar a perceber que existe uma série de atividades que consomem aqueles recursos, né? Aqueles custos. Então, a grande ideia é perceber quais são os custos indiretos e quais são as atividades que consomem eles. Professor, explica um pouco melhor como isso acontece. Vamos lá. Nós temos lá, pessoal, o custo aluguel, que é o clássico dos custos indiretos, geralmente explanado aí nos livros, né? O custo aluguel. Imagine que nós temos um custo de 10 mil reais, né? 10 mil reais é o custo desse aluguel. Aí você fala, como é que trabalha o custo ABC? Distribuindo o custo desse aluguel aos produtos. Então, a primeira etapa que acontece é analisar quais são as atividades que consomem, porque nem todas as atividades, de repente, vai consumir, certo? E aí vocês vão lá. Lá dentro do galpão tem um pessoal que faz carrega, faz a parte da logística, né? Faz o carregamento do caminhão, né? Outros faz o transporte para o estoque. Outro faz, lá dentro do próprio galpão, tem um escritório no canto, onde é o pessoal lá, o gestor de produção. Então, vocês vão começar a perceber que existe diversas atividades. O pessoal que faz o carregamento, o pessoal que faz o transporte, o pessoal que faz as pesquisas no setor de planejamento, ou seja, supervisiona. Então, essas atividades consomem o custo, né? O custo do aluguel. Aí, como distribuir para essas atividades? Porque cada atividade ela tem um valor. Um exemplo, transportar, qual é o valor dela? Carregar, qual o valor dela? Planejar, qual o valor dessa atividade? E para isso, pessoal, a primeira etapa que surge entre o custo e a atividade, a primeira etapa que surge entre o custo e a atividade é o direcionador de custo. Ou seja, eu vou pegar o custo e distribuir nas atividades.
certo? Porque assim eu consigo visualizar qual é o peso das atividades ao produto, que vai ser a segunda etapa que eu vou explicar para vocês. Então, na primeira etapa, você vai pegar os custos, vai pegar as atividades, certo? E entender quais são as atividades que consomem esse custo. Para isso, pessoal, eu tenho que descrever cada atividade. O que é que essa atividade faz? Qual é a relação dela com o custo? Como é que eu consigo essas respostas? Com pesquisa. Pesquisa o departamento, pesquisa as pessoas envolvidas, faço levantamento, né? Questiono, vejo com os gestores de departamentos, e eles vão me passar essas informações. Então, se eu sei quais são os custos e sei quais são as atividades que consomem, agora é para distribuir. E para distribuir, eu preciso do direcionador, que são os cost drivers, né? Chamado aí, que são direcionadores de custo, nessa primeira etapa. O que é esse direcionador? Esse direcionador é justamente o mecanismo que vai pegar esse custo e distribuir nas atividades, tá? Geralmente eles são, pessoal, número de horas, né? Geralmente eles são número de equipamentos, quilowatt-horas, metro quadrado. Então, geralmente são a forma de distribuir esses custos indiretos ao meu produto. Um exemplo, aluguel. Se eu escolho 3 atividades que consomem o aluguel e eu quero distribuir o custo do aluguel a essas atividades, eu preciso ter um direcionador. E eu não posso ser arbitrário. Então, o direcionador mais próximo são, por exemplo, metro quadrado. Essas atividades consomem quantos metros quadrados, né? Aí você divide a 3 atividades, uma trabalha, sei lá, 60%, outra 40%, 20%, outra 20%. Então, você vai analisar qual é o consumo em metros quadrados que aquela atividade consome do aluguel. E assim, os outros exemplos. Nós temos um exemplo de custo indireto, a mão de obra indireta, que são, de repente, os supervisores, um exemplo. Aí você pega, quais são as atividades que mais está próxima da supervisão? Eles fiscalizar, precificar, né? Controlar. Então, vocês vão perceber quais são as atividades que aquele custo indireto, que é o pessoal da supervisão, faz. Aí escolhe um direcionador para distribuir o custo da mão de obra indireta às atividades. Qual seria? Poderia ser horas de trabalho, horas de atividades. E aí vocês vão perceber, tantas horas, coloca isso em porcentagem e multiplica o valor da mão de obra direto pela porcentagem, cai lá na atividade. Um exemplo, 10 mil reais. 10 mil reais vezes 10% seria R$1.000. Então, R$1.000 vai para a atividade A. E assim vai fazendo para a atividade B, atividade C. Sempre lembrando, essa atividade tem relação com o custo? De fato, ela consome aquele custo? E aí você coloca custo nas atividades, tá? Então, as atividades consomem os custos, né? E aí cada atividade recebe um valor, recebe um custo. A partir disso que eu vou alocar os meus produtos, tá? Quais são as atividades que têm a ver com o meu produto? O meu produto consome quanto dessas atividades? Como eu falei no início da nossa fala, nem todo produto ele consome todas essas atividades. Por isso que o custeio ABC ele é bem criterioso. Ele vai analisar de fato, porque o que faz o produto existir são as pessoas, são os recursos, então são as atividades. São as atividades que fazem com que o produto exista. Mas o produto A é diferente do B. O produto C tem um processo diferente. O produto D, ele tem atividades diferenciadas, porque ele vai atender a demanda A, a necessidade B, o cliente C. Então, cada atividade, cada produto, ele consome diversas atividades que vão se diferenciando entre si, tá? Então, por isso que é interessante. Os outros custeios, eles colocam todos os custos, jogam no produto, sem fazer essa mensuração. De repente, eu estou colocando, pelos outros custeios, de repente, estou colocando no produto um valor que, às vezes, aquele produto nem consome dele, sendo injusto. Então, o custeio ABC, ele vem para analisar quais são, de fato, as atividades, né,
na minha empresa e os meus produtos consomem quais dessas atividades. Então, assim, nós chegamos na segunda etapa, que é a etapa onde já foi colocado os custos em cada atividade e preciso distribuir o custo dessas atividades aos meus produtos. E eu consigo isso, pessoal, através do direcionador de atividades, né? Olha como é complexo. Nós tínhamos o direcionador de custo, que ele serve para separar, para distribuir os custos. Gente, só ligar aqui o ventilador, que eu deixei desligado porque está assim meio chuvoso, mas esquentou. Estou no quartinho aqui separado aqui da minha filha. Me escondendo um pouquinho dela, porque quando ela acorda, ela já quer vir para o colo. Olha só, pessoal. Então, nós temos dois grandes direcionadores, que é o direcionador de custo, que ele distribui o custo às atividades, e nós temos o direcionador de atividades, que ele distribui as atividades aos produtos. Tá? E aí, pessoal, é interessante fazer essa listagem desses direcionadores. Esse direcionador ele tem que deve estar totalmente relacionado à atividade com aquele produto. Então, geralmente, é número de horas, número de pedidos, número de produtos, número de requisições, né? Vai depender do teor dessa atividade e do teor e do que é o produto que está sendo fabricado ou serviço que está sendo prestado, tá bom? Então, você vai pegar aquelas atividades que, de fato, está relacionado com o produto, certo? Se o produto A, ele consome, por exemplo, a atividade estocar, então você vai fazer essa distribuição. Se o produto B também, aí você vai distribuir a partir do direcionador. Um exemplo, vou dar para vocês. Imagine que nós temos a atividade estocar. É uma atividade estocar. E essa atividade foi já analisada, rastreada, né? Feito toda a verificação dessa atividade. E o que mais essa atividade faz, de fato, é a questão de armazenar, né? De estocar de fato. E aí você percebe quantos produtos são estocados do produto A e do produto B dentro do período analisado. Então, você vai verificar, são 100 do produto A, 100 do produto B. Então, são 200 ao total, 50% de cada. Se essa atividade ela tem um custo de R$6.000, então 3.000 vai para A, 3.000 vai para B. A partir do direcionador, número de produtos estocados. Tá? Então, o grande lance aí é você perceber que essa atividade está totalmente relacionada com o produto. Basta eu escolher o direcionador correto para fazer essa distribuição e chegar no custo do meu produto. Tá? Pois bem, o custeio ABC, ele, em suma, ele tem essas duas pontas. Analisar os custos do produto até chegar ao custo, né, os custos indiretos, os custos da empresa, até chegar ao custo do produto. Né? Nós sabemos que depois do custo do produto, a etapa é precificar. E aí que está uma relação muito boa e muito importante do custo ABC. É permitir que aquele produto ele tenha um preço justo e chegue na prateleira, e chegue lá no comércio, né, e chegue lá nos distribuidores com um custo justo. Ou seja, eu estou colocando custo no produto conforme, de fato, as atividades realizadas para fabricar estão dentro dele. E não atividades dispersas, atividades que não têm a ver, atividades que de fato não são aplicadas àquele produto, está lá integrada nele. Então, o grande lance também é chegar na prateleira, lá no comércio, né, fora da empresa, com um preço atrativo. E isso, pessoal, se dá quando você faz esse controle dos custos. Tá bom? Pois bem, pessoal, esse direcionador escolhido como, professor, como distribuir os custos às atividades pelo direcionador de custo e como distribuir as atividades aos produtos a partir do direcionador de atividades. Pessoal, uma coisa interessante é fazer a espécie das pesquisas, das reuniões, de chegar lá no departamento e questionar o gestor, o coordenador do departamento, o gerente do departamento, as pessoas que executam aquela atividade,
para entender o que é que eles fazem, como é o trabalho deles, como é realizado. Se nós estamos falando de custeio por atividade, tem que analisar a atividade. E aí você vai perceber que o que eles mais fazem é ligação, o que eles mais fazem é empacotamento, o que eles mais fazem é organização, é preenchimento de planilha. Então, você vai verificando e mesclando. Para isso, você cria uma lista, como se fosse um banco de dados de atividades que a empresa tem, né? Porque você tem essas atividades, você vai pesquisar essas atividades, vai questionar as pessoas que executam e você vai sugando deles informações e criando os direcionadores, né? Ah, a gente faz mais ligação. Então, a relação que a gente tem é ligação para o serviço A e ligação para o serviço B, ou número de horas ou minutos para o produto A, para o produto B. Então, você vai mesclando, sugando informações para criar os direcionadores. Porque também, pessoal, se o empresário, né, a parte lá do pessoal que faz a alocação dos custos aos produtos, criar direcionadores de qualquer forma, você está voltando lá para os outros custeios arbitrários, ou seja, com informações não precisas. Então, o direcionador tem que estar totalmente ligado aquele produto ou aquela atividade, certo? Para que não venha chegar a arbitrariedade nesse processo e assim, pessoal, novamente, chegar a um custo de um produto de forma errada, né, injusta, chegar de forma cara e não atendendo às necessidades do consumidor. Mas assim, também, pessoal, uma informação importante é entender o que é o produto e vai atender qual necessidade. Qual é o cliente que vai consumir aquele produto? Porque uma vez que você também descobre essa percepção de qual é o cliente, qual é a necessidade do cliente, o que é que o cliente vai fazer, qual é o preço que vai adotar, qual é o público que você quer atingir, né? Porque de repente vamos pegar o exemplo nosso, né? Às vezes eu vou comprar um computador e existe dois clientes, o cliente A e o B. O cliente A, ele é um professor e ele quer um computador porque ele precisa armazenar muitas coisas. O cliente B, ele quer um computador, mas ele é um pessoal da TI, né? Trabalha com programação. Aí a memória, os mecanismos são diferentes. Os dois querem computadores, mas querem de forma diferente. Lá na linha de produção, lá na fábrica, os processos para a fabricação de A e de B são diferentes, né? Mão de obra diferente, processo diferente, máquina diferente, horas de dedicação diferente. Então, tudo isso tem a ver. Uma vez que eu escolho qual produto eu vou trabalhar, qual é o segmento que eu vou atender, qual tipo de cliente que eu vou atender, qual a necessidade que ele quer, essas informações vai para dentro da fábrica, cai nos departamentos, os departamentos vão trabalhar em cima de fabricar esse produto e aí surgem essas atividades, né? E aí, uma vez que eu conheço o produto, eu vou entender quais são as atividades necessárias e, para isso, eu vou organizando e dando custo a elas de forma correta, precisa e organizada, tá bom? Mas isso, pessoal, por isso que eu falei para vocês, nem todas as empresas conseguem fazer esse trabalho de fazer a pesquisa de mercado, entender necessidade, colocar dentro da fábrica, organizar, verificar, pesquisar, dar custo, porque são atividades que têm grandes etapas, vários processos, vários fluxos, é o que de fato vai precisar de organizar essas etapas até chegar ao produto de forma mais coerente, mais precisa e muito mais informativa para o empresário, tá bom? Gente, assim, outra coisa que eu queria falar para vocês dentro do processo de criação do custo ABC, né, para chegar até o custo do produto, é interessante que se faça toda a descrição das atividades, tá? E a descrição também dos custos, tá bom? O custo aluguel, esse custo de aluguel é o que seria? Ah, não temos um local, é preciso alugar. Ah, você tem mais de um aluguel, certo? Ah, o pessoal de planejamento é um custo que tem de mão de obra indireta. O que é de fato preciso? Por que é que a gente tem esse custo? E aí, pessoal, algumas perguntinhas são importantes. Eu queria até que vocês anotassem assim, né, como informações de vocês, tá? Porque a primeira parte, por exemplo, lembra quando eu falei para vocês, nós vamos listar os custos? Então, na hora de listar os custos, uma pergunta simples, mas precisa, é importante. Um exemplo, com o que gastamos, né?
Com o que gastamos? Nós gastamos com aluguel, nós gastamos com mão de obra indireta, nós gastamos com manutenção, nós gastamos com seguro, nós gastamos com pessoal do controle de qualidade. Então, você se liga e pergunta, com o que gastamos? Essa pergunta vai facilitar na hora de encontrar os custos indiretos, certo? A outra é como gastamos, né? Como a gente gasta o aluguel? Como nós gastamos a mão de obra indireta? Como nós gastamos o seguro? Então, essa resposta ela vai chegar justamente às atividades. Por exemplo, como gastamos? Se eu tenho um aluguel, como gastamos ele? Nós gastamos porque eu preciso de estocar. Então, aluguel para estocar. Então, eu preciso de estocar produtos lá. Então, já tem uma atividade, que é estocar a partir dessa pergunta, né? Como gastamos? Se eu tenho lá a atividade mão de obra indireta, como gastamos essa mão de obra indireta? Eles fazem, eles planejam, eles controlam, eles pesquisam, né? Então, eu consigo encontrar as atividades a partir da pergunta como gastamos, tá? E, para finalizar, por que gastamos? A resposta do porquê gastamos vai chegar justamente ao produto A, B, C, serviço A, B, C, né? Mercadoria A, B, C. Então, por que gastamos? Contempla o que de fato, qual é o objetivo da empresa, da organização analisada, tá bom? Então, nós temos custo, atividades, produto, tá? E eu queria chamar a atenção de vocês que esse produto que está lá na ponta, né? Tem um custo, tem atividade e tem um produto. Esse produto, os autores chamam de objeto de custo, certo? Por que, Daniel, né, professor Daniel, por que esse objeto de custo? Porque, na verdade, os custos eles não são alocados somente ao produto. Você pode estar alocando, por exemplo, qual é o custo que nós temos com o cliente, qual é o custo que nós temos com o fornecedor. E esse objeto ele pode também ser cliente, fornecedor, certo? Mas, na maioria das vezes, é o custo com o produto que a gente quer saber, né? Qual é o custo que tem para fabricar aquele produto, né? Bom, então o custeio, os direcionadores, né? O custo ABC, ele tem exatidão, né? Ele melhora o custo para mensurar, né? Tem alguns efeitos importantes. Mas eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte: quais são os critérios para escolher os direcionadores, né? Eu falei para vocês que a gente faz a pesquisa, né? Eu sei que ao momento que a gente faz a pesquisa, a gente encontra muitos direcionadores. Mas qual o critério para utilizar para os produtos A, B, C, serviço A, B, C? Então, um dos critérios é justamente a exatidão, né? O principal. Ou seja, aquele direcionador vai me dar uma exatidão dessa distribuição desse custo aos produtos? Um outro critério é o custo de mensuração. Um exemplo, eu tenho que calcular horas da energia dedicada ao produto. E aí eu não tenho um aparelho que faz essa medição. Daí você começa a perceber o que é mais caro ou não. Qual é o custo para fazer aquilo, né? Então você vai começar a perceber qual é o custo, além da exatidão, qual é o custo, como forma de fazer esse critério de escolha do direcionador. Outro são a facilidade de obtenção de dados, né? O que é que, além de ser exato, além de ter um custo ideal, qual é a facilidade para que eu possa obter esses dados? Então, é um outro critério para a gente escolher os direcionadores. De qualquer forma, o custo ABC, a partir do momento que eu faço essa escolha correta do direcionador e faço a alocação desse custo às atividades e depois aos produtos, o que é que isso traz de interessante? Reduz custo, porque eu estou trabalhando a atividade, eu consigo perceber se existe muitas horas dedicadas àquela atividade ou não, eu posso reduzir horas. Se existe muitas pessoas executando aquela atividade, eu posso melhorar aquela distribuição das pessoas naquele momento. Eu vou perceber o consumo de horas, um exemplo, para cada atividade, de horas de trabalho, eu posso reduzir as horas, ou quilowatt-horas, aí eu vou melhorar o consumo de energia, ou eu vou perceber que para aquela atividade ou para aquele custo não há necessidade de um galpão tão grande para aluguel, eu posso, de repente, estar trabalhando em outro local para fazer, né, um outro campo, certo? E aí já posso estar reduzindo com o custo do aluguel. Então, você consegue reduzir o custo, melhorar o serviço, porque você vai analisar a atividade e perceber se está sendo feito correto ou não.
Se de repente o consumo de horas, né, dedicada a cada atividade, ela se dá não porque tem pouca pessoa, mas simplesmente porque a forma de fazer é errada, né? Então você vai melhorar esse serviço, vai dar corte de desperdício, porque você vai perceber a atividade de fato, e aprimorar os processos, porque você tem, agora, você junto com o gestor, na hora da pesquisa dos direcionadores, você vai estudar com ele o que é melhor para cada atividade e assim para cada produto. Tá bom? Então, assim, eu queria chamar a atenção de vocês também o seguinte, na hora de alocar esse custo ao produto, você vai falar assim para mim, Daniel, é somente com o direcionador? Porque nós falamos muito de custo indireto, né? Que é o principal foco. Mas se o empresário quiser distribuir os custos diretos também, lógico que vai distribuir, porque ele quer chegar ao custo total do produto. E o custo total do produto é a somatória do direto mais o indireto, né? Só que o direto, nós falamos que é fácil, você termina distribuindo de forma mais direta, né? Já os indiretos precisa dessa complexidade de informações para não estar distribuindo de forma errada. Mas, assim, a forma de alocar essa atividade ou esses custos às atividades aos produtos, ele pode ser principalmente por rastreamento, que é o que nós estamos falando aqui, que necessita do direcionador. Então, você faz por rastreamento, que é analisar a atividade, ir lá, entender, pesquisar, verificar e criar direcionadores, mas não é a única. Eu posso trabalhar o custo EBC por alocação direta, que não necessitaria do direcionador. Um exemplo, se somente uma atividade, o produto ele consome só uma atividade, então você não vai precisar de direcionador, você aloca direto. Se uma atividade consome só um custo, um exemplo, um recurso, então você não precisa trabalhar direcionadores, porque ele vai ser alocado de forma direta, tá bom? Então eu posso fazer essa alocação de forma de rastreamento, precisando dos direcionadores. Eu posso fazer de forma direta, quando eu vejo que não há necessidade de fazer o rastreamento, porque está muito claro, a necessidade é muito óbvia, assim, né, falando. E eu posso fazer, pessoal, por rateio. O rateio, ele é característico do custeio para absorção. Mas eu posso fazer por rateio, se de repente as informações não estão claras, né, de forma que eu preciso criar um critério de rateio. Mas eu digo logo, é o menos utilizado, porque a chance de informações erradas pode acontecer. Tá bom? Então, nós temos aí também 3 formas de alocar dentro do custo EBC. Mas o principal, que traz mais informações, é a forma do rastreamento. Tá? Dessas 3 formas de alocação, o rastreamento. Pois bem, concluindo a nossa fala, pessoal, quais são as vantagens? Quais são as vantagens do custeio ABC? Quais são as desvantagens do custeio ABC? Bom, como vantagem, uma das principais vantagens que nós temos são as informações gerenciais mais verídicas, né? Elas são mais precisas, elas estão mais concretas, porque você foi lá na atividade verificar. Para o setor de serviço, ela é ideal, né? Porque o setor de serviço já é um pouco difícil da gente encontrar os custos. Então, com o custo EBC, você consegue ir nas atividades, listar a atividade, verificar cada uma, tá? Ela tem menor arbitrariedade, ela tem maior controle, porque agora o gestor ele vai estar na palma da mão dele quais são as atividades que de fato precisam ser executadas para a prestação de serviço ou para aquele produto. Você consegue visualizar melhor os processos. Por isso que eu falei para vocês, a ferramenta fluxograma, ela é ideal, né? Porque ela tem toda uma regrinha para a construção do fluxograma, mas você verifica quais atividades está ligada a qual é a que precisa voltar, a que precisa prosseguir, e você consegue dar os custos a elas. E também, pessoal, ela identifica onde existe maior consumo dessas atividades, que impacta no produto, às vezes de forma errada, às vezes de forma correta. Então, você tem maior controle e identifica melhor o consumo dos recursos. Já as desvantagens que a gente tem aí, dentro do custo ABC, é um gasto elevado, que vocês percebem que eu preciso de pessoas para fazer esse trabalho, de levantamento de informações, né? Eu preciso lá de tempo também, né? Então, ela é um pouco mais complexa, então ela requer um pouco mais de gasto para executar ela.
ela tem um alto nível de controle interno, então, às vezes, isso pode dificultar a equipe, se de repente essa equipe ela tem uma cultura de longos anos trabalhando de uma forma, então você requer lá, de repente você vai estar quebrando paradigmas, então requer um pouco de cuidado, se você não tratar bem dessa forma os custos e organizar bem, pode ter ali uma queda de produtividade, né? Então você tem um processo de construção desse conhecimento do custo ABC para a sua equipe. Existem muitos dados, né? Muitos dados, e é tanto, pessoal, que eu estava lendo esses dias um artigo falando o seguinte: se o custeio ABC ele trabalha somente as atividades, agora imagine se trabalhasse as tarefas, né? Porque além das atividades existem tarefas corriqueiras. Então isso seria muito mais complexo. Então a gente trabalha para a atividade, né? Não faz mais não, porque ele já é muito complexo, porque já tem muitos dados ali sendo trabalhados na hora do levantamento dos custos aos produtos, né? Pelo custeio ABC. E o outro é a dificuldade da extração, né? Eu, como consultor, eu digo sempre, né? Quando você chega na empresa e você vai analisar cada departamento, você vê que tem ali uma dificuldade dos colaboradores passar informações para vocês, né? Para o consultor, no caso, o exemplo que eu estou dando, de passar informações, de falar como funciona a atividade, a tarefa, como funciona ali o processo, para a gente entender. Então, nem sempre eles passam, e se passam de forma errada. Não, a gente está fazendo tudo certinho. Não, a gente controla bem. Não, as nossas horas de trabalho é dentro do esperado. Então, geralmente, a gente tem essa dificuldade. Para isso, você vai pedindo evidências. Mostra para a gente, mostra para nós. Você tem um relatório, você tem um medidor, você tem para nós uma planilha, tem algum gráfico. Então, a gente vai pedindo evidência para extração dessas informações. Né? Então, uma desvantagem é essa dificuldade, tá? E também dificuldade do envolvimento dos empregados, né? Dos funcionários. Porque, de repente, eles não querem largar a atividade para dedicar um tempo para análise daquela tarefa, ou simplesmente as pessoas, que é uma das grandes dificuldades do setor industrial, o colaborador está lá na sua tarefa, ele nem sabe que o produto faz, nem sabe quantos produtos serão feitos, nem conhece o processo, mas ele está fazendo a sua atividade ali pequena, né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade do envolvimento dele no processo, porque ele, de fato, não está sabendo o que está sendo trabalhado, qual o resultado esperado pelo custeio ABC. Então, a gente tem essa dificuldade do envolvimento dos empregados no processo, né, da implantação do custeio ABC. De qualquer forma, pessoal, é um custeio legal por conta da precisão que eles passam para o empregado, para o e para o setor também financeiro, contábil também, né? Então você consegue comparar vamos pegar aqui como demonstrativo, né? Vamos pegar aí o DRE, um exemplo. Você consegue mensurar o lucro envolvido ali, né? Por questões fiscais mesmo, por questões de registro, né? E você consegue ver o que de fato está acontecendo ali na realidade, né? Onde você precisa melhorar, o que você precisa implantar, o que você consegue resolver para melhorar essa questão de lucro, de produtividade, de competitividade, mas também de redução de custo, de melhor alocação das despesas, de melhor ajuste gerencial e produtivo, né, industrial, dentro das organizações. Tá bom, pessoal? Então, é esse o conteúdo, é esse bate-papo que eu trouxe para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, não sei se eu falei muito rápido, muito devagar, ou não atendeu essa expectativa de vocês, tá? Mas, em suma, né? Falando com a Vanúcia, né? Ela falou assim, Daniel, 30 a 1 hora, mais ou menos, pode ser feito o bate-papo, mas eu fico aí ao comando de vocês, né? Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algo que precisa ser esclarecido, fico aí à disposição de vocês. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Acredito que o pessoal está um pouco tímido, ou então foi bem esclarecedor, professor. Oi? Mas já Tá tudo que o pessoal certo? tá tudo certo, eu tenho uma pergunta. Pois Eu não, pode estava perguntar. ouvindo,
diante da sua explicação, eu queria saber se em uma Tá cortando empresa... um pouco, não entendi. Você quer que Sim. eu digite aí depois leia? Tá bom. Não, não, agora ficou bom. Tava cortando, mas melhorou. Ficou bom? Beleza, então. Ficou Vamos bom. lá. Em uma empresa é normal a equipe gestora ela mudar o produto de um produto principal para um produto secundário depois de uma avaliação de rastreamento dos seus custos? Ou mesmo assim ela vai tentar ver a melhor forma de permanecer com o produto principal, ainda que o produto secundário tenha captado menos recursos e dando mais receita naquele momento? Sim, olha só. É importante essa pergunta aqui. Qual é o seu nome? Karina, professor. Karina. O que a Karina fez é porque é justamente isso. Como é importante a gente fazer essa distribuição dos custos por meio do custo ABC, muito ligado ao setor de mercadológico da empresa, o setor de marketing, pessoal que trabalha muito com o cliente em si. Porque, assim, nessa interpretação de fazer essa mudança do produto, porque, de repente, eu fiz o rastreamento e percebi que o produto A ele tem um consumo muito alto, o produto B, né, tem um consumo muito alto, ou difícil, ou necessita de melhoria, é interessante fazer o seguinte: se você produz o produto A, e isso já foi uma análise feita da concorrência, do mercado, você viu que tem aceitação, que as pessoas gostam da qualidade, mesmo que lá internamente esteja sofrendo, né, com aumento de custo, né, com dificuldades financeiras e tudo mais, mas se você viu que tem aceitação, o ideal é melhorar o processo, é analisar de fato o processo e manter o produto, se ela está tendo aceitação, se está tendo se está tendo uma boa aceitação, se está tendo boas compras, né, boas vendas desse produto, que você vê uma perspectiva futura desse produto, você pode estar melhorando o processo, né, no sentido de repente reduzir o custo, perceber uma melhor forma, comprar uma nova máquina, um melhor registrador, para que você possa continuar com aquele produto, né? Fazer essa melhoria interna primeiro, para ver se de fato você consegue reduzir e permanecer esse produto no mercado. Lógico, né? Por quê? Porque foi feita essa análise mercadológica. Você está percebendo que teve aceitação, que as pessoas estão procurando, que as pessoas estão querendo que você fabrique esse produto, né? Aí você pode mudar. Em relação ao produto secundário, né? Um exemplo, trocar, não parar de existir, mas trocar para uma outra vertente. Também entra na mesma situação. O produto secundário, ele tem aceitação, né? Se você olhar os registros de vendas, como é que está o produto secundário com o produto, né, o principal, né? Porque de repente não vale a pena você vender só o secundário, porque você pode estar perdendo um formato ali de lucro, de perspectiva, de vantagem competitiva, de aparecimento frente à concorrência, deixando ele de lado. Então você primeiro faz a análise interna, verifica rastreia, percebe se de fato vale a pena continuar, faz essa ligação com o setor mercadológico para que você possa ter ali um resultado e tomar a melhor decisão, tá? Porque às vezes você traz para o secundário e você está perdendo uma parcela grande, né? Porque assim, ó, se você pegar um supermercado, vou dar um exemplo do supermercado. Você vê ali que na sua visão tá os principais produtos, né? Ali na visão do seu olho, quem ganha aquele espaço ali são as melhores marcas, né? Então, vai descendo mais para cima as marcas secundárias. Vamos pegar assim, né? Se você deixar de vender o produto secundário e deixar só o primário, você vai perceber que as pessoas vão sentir aquele impacto. As pessoas querem ver, às vezes, diversidade, né? E é justamente isso que a indústria faz. Traz diversidade para que você possa colocar nas prateleiras espécies de produtos para que as pessoas possam escolher, né? Então, às vezes, ir de fato para o secundário, você pode, de repente, estar perdendo uma parcela de venda ou perdendo os dois de fato, né? O A e o B, né? O principal e o secundário. Por isso que é interessante fazer essa primeira análise mercadológica, uma pesquisa de mercado de aceitação, ver se as pessoas colocam lá na pesquisa, né? Como é a aceitação daquele produto, do A, do B, e aí, se as pessoas continuarem com uma boa aceitação, você faz o rastreamento no sentido de melhorar o processo para atender aquela expectativa, tá?
Mais Entendi. alguma? E já aproveito para fazer outra, professor. Então, Sim. uma avaliação criteriosa do custeio ABC, pode ser um indício de se uma empresa corre o risco de ir à falência? Ela traz muitas informações, Karina. Ela traz bastante informações. Lógico que a gente vai fazer muito mais informações disso, né? Nível de endividamento, né? Nível de inadimplência, um conjunto de fatores que é feito, né? Mas ela te dá informações muito claras de histórico, de processo, lá da aceitação do produto que eu falei para vocês, mas ela te dá informações muito claras de se você continuar desse jeito, você vai à falência. Por exemplo, um consumo muito alto, um desperdício muito alto, mão de obra muito cara, a própria ideia de utilizar o custo ABC já é caro, né? Então, ela te dá informações, ó, não é por aqui. Vamos reduzir aí esse custo com consumo de energia, um exemplo. De repente, você vê que os custos indiretos estão muito altos e seu lucro muito baixo. Então, se continuar por ali, a ideia é você pegar capital de terceiro, não conseguir pagar, não conseguir arcar, então se encaminha para uma falência, né? Então ela te dá muitas informações, que às vezes, por exemplo, o custeio por absorção, ele não te dá tão claro isso, né? Porque você fica muito assim, eu pego tudo e jogo no produto. E o custo ABC ele vai te dando por parte, dando a chance de você melhorar. Por isso que ele te dá informações sim. Se continuar assim, a gente não vai suportar, né? Então te dá essas informações sim. Por quê? Porque faz rastreamento. Tá? Ok, professor, obrigada. Alguém mais Por tem alguma nada. pergunta? Professor, eu não sei, meu computador está meio ruim, não sei se o senhor está escutando. Dá um alô se sim. Estou escutando. Então, eu achei bem esclarecedor, inclusive quero te cumprimentar, dar bom dia. A gente está aqui com o nosso primeiro palestrante de fora do estado, daí do Maranhão, das Terras dos Lençóis, de Pablo Vittar, da Alcione, outras figuras ilustres. Enfim, existe alguma empresa ou algum conjunto de produtos que o senhor recomenda não se utilizar o custeio ABC? Não utilizar, né? Não utilizar. Assim, ó, a ideia do custo ABC, ele se torna necessário ao momento que você percebe que os processos eles começam a fugir do controle se você não trazer uma tratativa para eles. Não é exatamente se produto A não utiliza ou produto B não utiliza. Um exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro aconteceu ontem. Eu levando minha filha para ir aqui na cidade, tem um local aqui que muita gente vai, a gente chama Beira Rio, né? É bem na beira do rio mesmo. E um espaço grande para brincar e tal. E tem um pessoal que vende picolé. Aí tem um rapaz que anda com a esposa dele, com um carrinho de picolé, onde eles dois são engenheiro de alimentos. E eles estão iniciando, são formados agora, estão iniciando. Eles já têm uma fábrica pequena, né? E estão vendendo e fazendo encomenda para festa e tudo mais. E eles colocaram tudo certinho, né? Tudo bonitinho. Mas está pequeno ainda. Então, se vocês pegarem a fábrica dele, certo? A tratativa da ABC já é pequena ali, ele faz muito rápido as atividades, porque é muito pequeno ainda. Então, assim, o mesmo picolé, se pegar uma grande fábrica, né, sei lá, uma fábrica grande aí, de picolé e sorvetes, vocês vão perceber que os processos aumentaram. Então, a ideia não é exatamente o tipo de produto que não quer, mas sim a complexidade, ou seja, o tamanho estrutural do negócio, se já contempla tantos fluxos, tantas atividades, que precisa analisar melhor eles. Então, eu vou considerar para vocês não exatamente produtos, mas complexidade, ou seja, tamanho, quantidade de fluxo e processo. Porque quanto maior uma indústria, um exemplo, custos indiretos e, portanto, maior os processos e a melhor análise deles, tá? Então, você vai percebendo o seguinte, a nossa empresa já tem muito fluxo, já está pesando os custos, já não estou conseguindo identificar
quais atividades o produto consome. Então, naquele momento, você começa, então, a utilizar aquele produto. Se não, você pode ainda estar trabalhando ali muito simples, tá? Sem a utilização grande, né? De contratar pessoas para fazer pesquisa, para analisar, tá? Então, a ideia é o seguinte, não existe exatamente o produto A ou B, mas sim a complexidade, o tamanho e a quantidade de atividades envolvidas na produção, tá? Não sei se ficou claro. Ficou sim, professor. Tranquilo. Obrigado, viu? Tá bom. Por nada. Professor, Mais alguém? o Opa, tudo bate-papo bom? fizeram uma pergunta e aí estou lendo para que você possa responder. Daniel, na sua sim, aqui no visão, bate-papo, né? isso. Na sua visão como professor consultor, o ABC seria a melhor escolha para a gestão de custos na empresa? Se não, como elas poderiam avaliar e identificar o melhor método? Se não, como eles poderiam avaliar e identificar melhor? Assim, o ABC, ele para mim, ele é o grande lance, assim, ele é o ideal como gerencial, porque atende aos princípios fiscais, né? A absorção atende aos princípios fiscais, mas gerencial, ele é muito bom, por conta do acompanhamento. Olha só como é interessante, você conseguir melhorar processos, reduzir custo, reduzir desperdício, conhecer atividades que realmente são impactantes ao processo, alocar, estou até listando aqui 5, alocar ao produto apenas aquela atividade que de fato são executadas na realização daquele produto, então ele traz muitas informações até chegar de fato ao produto. Para mim ele é o ideal, porém ele ainda é complexo e caro, sim, sabe? Como consultor, que, por exemplo, se uma empresa contrata nós, um exemplo, a gente está com a proposta de uma empresa que ela é grande, na região aqui interior mesmo do Maranhão, na cidade de Presidente Dutra, aqui no Maranhão. E eles já tem um grupo, já tem muitas empresas, são 14 empresas que ele tem no Maranhão, né, na região do interior do Maranhão, mas assim, sem dificuldade ainda de acompanhar, de ver processos mesmo, sabe? De analisar. Então, assim, quando a gente chega dentro de uma empresa dessa, a gente quer conhecer de fato o que é que são feitos, como é que é realizadas as atividades, para a gente conhecer de fato e dar opções de melhoria, né? Então, o custeio ABC ele entra muito nessa proximidade dessa consultoria interna, de conhecer para que eu possa, olha, o custo ele é 10 mil, mas se a gente, de repente, repensar as horas de trabalho, reduzir mão de obra, o tamanho do espaço, né? Você um pouco mais você, como é interessante você analisar a atividade, analisar o que são feitos, conhecer as pessoas que estão ali que estão executando aquela atividade. Nossa, é o sonho, né? Se todo empresário pudesse fazer isso, era bom. Mas às vezes é caro, ou seja, requer tempo, requer dedicação, requer mais pessoas. Então, nem todo empresário ele consegue, ele quer ir logo direto ali no lucro, pegar a receita menos os custos e ver o que sobrou, o que não sobrou, ele às vezes quer muito isso, né? Nem sempre ele quer essa dedicação. Então, o custo ABC é um trabalho de muita dedicação mesmo, de tempo, de estudo. Para mim é o ideal porque você conhece muita coisa, né? Mas um outro conteúdo, seu nome é qual? Bruna, né? Mas quem perguntou foi a Thalita, né? Isso. Mas um outro importante também, um outro custo importante também, um outro sistema de custo importante também, que são grande mesmo são 3, né? O ABC, absorção e variável. O custeio variável também ele traz informações importantíssimas, tá? Então são vantagens e desvantagens de cada um, mas o custeio variável, por exemplo, ele traz como informações ponto de equilíbrio, margem de contribuição, margem de segurança, coisa que o custeio ABC já não consegue trazer como informações gerenciais, entendeu? Então, assim, mas em suma, por contemplar e conhecer bem a atividade, o custeio ABC ele é muito essencial, ele é muito importante, certo? Para grandes empresas. Agora, se eu estiver falando de uma empresa pequena, um exemplo, uma pessoa que está com uma loja de roupa na cidade, cresceu muito, ela quer expandir para mais 2 cidades, né? Aí você percebe que ela é uma loja grande, mas de repente não tem grandes processos, assim, né? Então, você de repente, trabalhando com absorção para atender a questão fiscal, mas
pelo custeio variável para dar informações gerenciais para ela como ponto de equilíbrio, né? Qual é a relação de despesas, né, de gastos com a receita, margem de segurança para calcular o preço de venda, ou margem de contribuição para calcular o preço de venda, mais segurança para tomar melhores decisões, o custeio variável para ela seria mais necessário. Em suma, o ABC é muito importante, mas o ideal também, Thalita e Bruna e todos, perceber qual é a atividade que você faz. Por exemplo, eu vendo que é uma fábrica, cresceu muito. Não, é só um comércio, ela cresceu, mas não tem tantos processos para a gente analisar. Então, o ABC não seria tanto assim o ideal, tá? Mais alguma pergunta? Acho que não temos nenhuma pergunta mais. Gostaria de agradecer a presença do senhor, professor. Muito obrigada por estar conosco essa manhã. Prazer todo meu. Prazer todo meu. Muito obrigada. Gostaria de saber se a professora Lúcia tem alguma consideração a fazer. O senhor tem alguma? Olá, Daniel. Olá, tudo bem? Tudo bom? Nossa, muito bom mesmo. Tem algumas coisas que eu já tinha esquecido, algumas coisas que você falou. Estava precisando dessa atualização. Assim, um comentário do que você estava falando, porque a gente já teve outros bate-papos com outros profissionais na área de controladoria, né? E aí eu percebi que o ABC é bom para quem trabalha, por exemplo, com target cost, né? Também, porque você consegue controlar muito mais os seus custos para manter eles dentro daquela faixa, né? Então, ele é bem interessante. Então, a gente já consegue aí, porque a gente está vendo algumas ferramentas e a gente vê que as duas se alinham muito bem, né? Neste caso também. E também para procurar gaps, né? Também, que de repente, até mesmo que, pelo que você estava falando, no começo eu comecei pensando assim, bom para resolver os problemas dos gaps nos processos, mas ele vai além, ele até encontra gaps ocultos, né? Aquele gap que eu nem imaginava que eu tinha, agora que eu estou entendendo o processo muito bem entendido, eu percebi que ele existe. De tão útil que é a ferramenta, né? Outra coisa que me ocorreu também, existe a possibilidade de, por exemplo, uma empresa quer implementar o custeio ABC e ele escolher determinadas atividades mais relevantes inicialmente e ir implementando por atividade. Então, ele faz aquele rastreamento, né, como você falou, conhece as atividades e aí ele fala assim, bom, como eu sou uma empresa nem grande, nem pequena, eu ainda não tenho, de repente, uma controladoria dentro da empresa, ou estão querendo implementar uma controladoria lá dentro para ter esse processo de controle. Ele falou assim, não, eu acredito, por exemplo, que o meu problema maior é na entrega. Então, eu vou cuidar disso daqui agora primeiro. Isso. Sim. Na verdade, assim, a gente fala muito como... É porque, assim, a gente pega a ponta como produto, né? A gente fala, eu vou direcionar meus custos ao produto. Esse objeto final, o objeto produto, né? Por mais que os livros falam muito mais dele, porque geralmente essa é a preocupação do empresário, mas nem sempre esse objeto é somente o produto. Eu posso trabalhar como objeto cliente, objeto fornecedor, objeto que seja mais interno. Então, eu posso, sim, escolher atividades que esteja de acordo com o objeto que eu quero buscar. Como eu estou colocando um custo ao produto, geralmente eu pego muitas atividades ali envolvidas para colocar no produto. Mas se de repente o meu objeto ele é mais, por exemplo, como a entrega que você falou, né? Ele esteja mais relacionado assim, ao cliente, eu posso escolher somente essa atividade e trabalhar somente o custo ABC somente para essa atividade, para mim verificar melhor, controlar melhor, entender como é o processo e trazer um processo de melhoria contínua para ele. Tranquilamente, pode fazer. Por isso que a ferramenta é legal, né? Porque você consegue dar diversas tratativas para ela, não somente pensando no produto, um exemplo, né? Sim. E assim, essa analogia que você fez com o setor de marketing, eu nunca tinha pensado,
Porque não sei quanto aos alunos, porque não fui eu que trabalhei custos com eles, até era legal vocês dar um feedback para a gente. A gente, igual você está falando também, a gente vê muito custos para produto, né? E aí a gente sempre imagina indústria também, né? E que é também muito mais fácil para a gente exemplificar. Só que a gente sabe que é uma coisa que você comentou também, que os serviços estão crescendo muito, que a mão de obra está sendo substituída, e isso daí os livros não dão conta de acompanhar. Isso daí, e acaba, às vezes, não indo para a sala de aula, porque a gente não tem subsídio para explicar para os alunos. E foi muito legal que você trouxe. Você já chegou ao ponto que você ligou isso ao marketing, que contábeis, que é o nosso curso, a gente tem pouquíssima ligação com o marketing. Isso. Então, é tão interessante vir alguém da administração e falar, marketing usa isso muito. Que é uma coisa assim, que para a gente só pensa em escrituração, em fazer, em medir corretamente para entregar uma informação boa, mas a gente sempre vai no sentido de gestão, do fisco, né? E aí você vem e fala assim, marketing se interessa por isso, é uma chavinha que a gente não liga quase nada nos 4 anos do curso. Muito interessante trazer essa visão de fora. Opa, obrigado. Que bom. Que ficou Nossa, claro, agrega né? demais. Muito interessante mesmo. Ninguém deu feedback aqui para nós, gente. E aí, vocês viram alguma coisa de marketing? Vocês estão formandos aí. Fora a disciplina do primeiro ano de marketing profissional, aí, só no primeiro ano. E depois, nada, a gente não tem noção das informações que a contabilidade pode fornecer para o marketing. E a gente tem uma visão que marketing só busca a informação do mercado. E olha só quanta informação interna que é importante para o marketing. Isso, verdade. Então, mais uma coisa para a gente se ligar aí, mais um setor que se interessa com a nossa informação, que a gente às vezes não se liga nisso. É o tal do que todo mundo que falou antes de você falou, vamos pensar fora da caixa. Isso, é verdade. Nossa, que maravilha, fico muito feliz. Um prazer conhecer você, viu, professora, também. Igualmente. Deixa eu te falar, você falou que não tinha muitos contatos aqui. Tem um colega meu do Maranhão que fez doutorado comigo e é da Federal, o professor Hélio Matos. Conhece? Ele é da administração. Qual o nome? Hélio Matos. Qual o nome dele? Hélio. Não, de nome assim não. Ele é da capital ou não? É, da capital. Ele é da administração. Não, eu sou de Imperatriz, eu sou da segunda cidade maior da cidade. Tá. De nome eu não lembro, assim, talvez... Mas eu sei que ele faz alguma coisa no Sebrae também. Hélio, né? Uhum. Talvez eu veja ele, assim. De Sebrae a gente está há 1 ano, né? Então nem todos os consultores, assim, a gente conhece ainda, né? Mas de nome é bem familiar, não estou lembrando assim de rosto ainda, assim, né? Mas talvez eu conheça. Se um dia ver ele, fala que me conhece agora. Tá bom. Então, alunos, mais alguma coisa? Mais alguma questão? Acho que podemos encerrar por hoje. O professor Daniel gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu queria só tirar um print assim com vocês. Aqui é tudo Tem como tímido, tirar um print assim com vocês, câmera. todo mundo junto? Pois é, ninguém abre, né? Quem pode abrir aí para a gente tirar um print? Abre aí, gente. Tem aluno que eu não sei a cara dele ainda, Daniel. Acredito. Só foi falar em print que travou tudo.
Mas tá jóia. Para mim foi um prazer, assim, foi uma alegria muito grande, tá? Quando a Vanusa entrou em contato. É, assim, eu vejo que a educação, né, de fato, ela é essa interligação mesmo, né? Você vê várias pessoas de estados diferentes, né, formação diferente, e como elas se falam, e como elas se agregam, e como elas, às vezes, um bate-papo igual esse, como eu aprendi no que a professora falou, né, de como vocês conseguiram pegar, né, insights que eu e a professora falamos. Então, assim, são momentos ricos que nós devemos aproveitar e que é somente a educação que permite, né? Mesmo não sendo numa sala de aula presencial, mesmo com essa dificuldade hoje, a internet cai, volta, né? Vem de novo, mas como ela não morre, né? Ela está ali presente, permitindo a partir das metodologias, né, existentes, né, que tem, né, para levar a construção do conhecimento, e ela permite isso. E para mim, assim, quando a Vanúcia me convidou, eu fiquei imensamente feliz, né? Aceitei na hora, já fiquei ansioso para chegar esse momento, né? De estarmos aqui. E agradeço muito. Eu escutei a professora falar, o pessoal está finalizando o curso, nos últimos períodos? Sim, eles estão no quarto ano. Já no quarto ano. E olha só, como já ia um pezinho já para começar aí as atividades profissionais, né? Já na sua formação. Eu sempre digo para meus alunos assim, né? Que a gente tem um leque de oportunidades, né? Que a gente deve abraçar. Eu lembro quando eu formei em administração na estadual aqui do Maranhão, né? Na estadual, aqui na minha cidade, em 2010. E aí, em 2010 mesmo, eu estava com aquela vontade de trabalhar. Falei, eu quero trabalhar, não posso demorar, porque se eu demorar vai ficar mais difícil. E eu lembro que em 2010 mesmo eu fiz o seletivo para professor da própria UEMA, né, que era a Universidade Estadual do Maranhão. Na época, era o último seletivo, apenas com a graduação. Era um seletivo para professor substituto. E eu fiz e consegui passar. E eu falei, nossa, agora eu tô rodado, né? Agora tenho que estudar mais ainda. E aí, graças a Deus, foi assim uma oportunidade rica, porque foi a profissão da minha vida, né? Então, de lá para cá, eu venho trabalhando, né? Me especializando cada vez mais, trabalhando no ensino superior. E como a gente tem que abraçar as oportunidades. Então, o pessoal tá aí. Então, assim, buscando mesmo, é não ter vergonha, é buscar, é se disponibilizar, né, estudar. Se eu quero na área pública, então agora é tirar o tempo para estudar de fato e tentar arriscar, tentar outra cidade, município perto aí, né, e entrar nas empresas, levar seu nome, levar seu currículo, se apresentar. Eu acredito que as oportunidades tem sim, a gente tem que abraçar, mas a gente também tem que correr atrás. E eu desejo sucesso, viu? Sucesso para a professora, muito obrigado, tá? Eu fico muito feliz de ter conhecido você não divulgou você seus também. canais. Ah, tá. Gente, eu pelo menos 10 seguidores no Instagram. Eu acho que eu vou conseguir hoje, não vou? Eu tenho. Então, eu tenho o meu canal no YouTube. Eu acho que a Vanucci deve ter me conhecido através desse canal, na verdade, né? Chama Professor Daniel Santana. O nome do canal. Hoje nós estamos lá com. O engraçado é que eu comecei o canal apenas por uma iniciativa de ajudar os alunos numa disciplina de métodos quantitativos, que estava um pouco de dificuldade. Falei, eu estava mandando vídeo, só que alguns não recebia, demorava a chegar. Em 2017, aí eles falaram, olha, faz um canal, professor, que aí todo mundo vê. E aí eu fiz, e foi dando certo, né? E aí, graças a Deus, eu até recebo pelo YouTube. Olha! E aí eu comecei, né? Então tem esse canal. É mais mesmo para ajudar os alunos. E tem o Instagram, né? Eu tenho @professor Daniel Santana, uma página no Facebook também, @prof Daniel Santana. Legal. E me sigam lá. Eu sempre posto alguma coisinha para ajudar todos, tá? Vamos sim. Karina, quer encerrar? Alguém da equipe? Só lembrando que essa live ela fica gravada e aí ela vai para o ambiente virtual de aprendizagem, né? Porque alguns alunos estão trabalhando, tem aluno do noturno, né, e do matutino fazendo essa disciplina. Então, conforme eles podem, eles vão assistindo. Sim. Então, provavelmente seu público vai ser maior que esse daqui. Opa! Que apareceu hoje, que apareceu agora. Maravilha. Então,
não esqueçam depois de me passarem isso daí para a gente poder compartilhar lá no AVA, tá bom? Então, acho que encerramos Muito por obrigado, aqui. gente. Quero agradecer a participação de todos e até a próxima apresentação de outro grupo. Muito obrigada, professor. Tá bom, gente. Obrigado, gente. Foi um prazer. Igualmente. Tchau. Tchau. Tchau.